Israel havia saído de uma situação muito incômoda. Após passar muitos anos peregrinando pelo deserto, com o braço forte de Moisés, Israel agora entra na terra prometida através de Josué como líder. E eles veem os milagres, eles veem as coisas acontecendo, e ali estava eles, parados agora, para ver o que aconteceria. Josué estabelece cada um na sua localização, cada um no seu lugar, conforme Moisés havia orientado ele, conforme Deus havia orientado Moisés. E agora, no último grande dia da festa, quando se terminava tudo e cada um iria voltar para o seu lar, quando os corações ficariam dispersos da verdadeira adoração, quando o povo estaria só, ele lembra de um Deus do passado, ele lembra do Deus que estava no presente, e ele lembra do que ele e a sua família fariam. Ao olhar o passado, Josué lembra desde o seu pai Abraão, que estava além do Eufrates. Ele era construtor de ídolos, e ele cuidava desses pequenos ídolos chamados de Balaíns. E ele construía esses ídolos, e as pessoas compravam e passavam a adorar esses ídolos. E havia um Deus para cada coisa. Havia um Deus para o sol, um Deus para a chuva, havia um Deus para a fertilidade no campo, havia um Deus para os animais. Se houvesse frio, se faria um culto para um Deus que cuidava do frio. Se a seca era demais, então logo fazia-se um culto ou um sacrifício para que o Deus da seca cuidasse disso. Ao ir ao mar, apresentava-se sacrifícios para os deuses do mar. Ao ir aos lagos, apresentava-se sacrifício para os deuses dos lagos. Quando iam para a floresta, então também tinha que levantar sacrifício para os deuses da floresta, um Deus para cada coisa. E Josué chama a igreja a responsabilidade, chama o povo a responsabilidade e fala: vocês vão fazer uma escolha. Ou vocês escolhem os deuses dos antepassados lá do nosso pai Abraão, de antes do nosso pai Abraão, ou vocês escolhem os deuses dos amorreus que nós estamos aqui agora, ou vocês decidem servir a Deus. É com vocês. Ali estavam paralisados diante de uma escolha muito difícil, porque os deuses do Eufrates não eram deuses maus. Os deuses do Eufrates não eram deuses que não se gostavam de fazer adoração. Era bom, ele não exigia nada. Um pouco de fruta para o Deus da floresta era o suficiente. Uma árvore plantada junto a um pequeno bosque ou junto à entrada de uma floresta era suficiente para ter paz. Alguns ramos jogados na beira do mar era suficiente para que os deuses do mar não perturbassem. Era bom, fácil. De acordo com o dia, uma adoração. De acordo com o dia, um sacrifício. E isso Josué traz a lembrança do povo. Isso Josué traz a lembrança e fala: vocês podem lembrar como era no passado? E eles falam: eu me lembro. Vocês podem escolher esses deuses. Agora, a realidade que eles viviam eram os deuses dos amorreus. Daí você vai saber de onde surgiu a trindade lá dos deuses dos amorreus. Havia um Deus chamado Baal. A esposa de Baal chamava-se Astarote ou Azera, ou poste ídolo, como você queira. E o filho de Baal com Azera era chamado de Dagon. Esses três deuses eram celebrados pelos amorreus. Os amalequitas, os jebuseus, os ferezeus, os heveus gostavam de adorar aos deuses dos amorreus, porque a festa era muito propícia. Havia libertinagem, havia pecado de sexualidade, havia promiscuidade, havia sujeira, havia derramamento de sangue, havia cadáveres mortos.
Recentemente foi encontrado em algumas cavernas, em algumas escavações, alguns potes de barro com crianças que eram fertilizadas e eles ofereciam a Baal. Baal, ele era um deus, me perdoe a expressão, mas ele ficava com os braços assim, esticado, e ele tinha um pênis ereto, e ele era assim que ele ficava, e ali era incandescente, pegava fogo. Então no meio do culto, da orgia dos amorreus, enquanto eles tinham orgia, as mulheres como Jezabel, que era uma profetisa de Baal, então elas acabavam engravidando, e elas falavam, foi Baal que nos deu. E elas pegavam aquela criança que engravidou, e elas colocavam naqueles braços, e as crianças morriam queimadas ali. Logo, aquele excremento, aquela sujeira, começava a gerar pequenas arvorezinhas aos pés do Baal. Eles tiravam aquilo e replantavam aquilo, e você vai ver na Bíblia muitas vezes falando de poste ídolo, você vai ver falando de Azera, você vai ver falando de Astarote. Era exatamente esses pequenos bosques, porque os pais diziam, a criança reencarnou nessa plantinha, amém? E ali, logo depois dessa situação, as pessoas acreditavam que elas saíam purificadas. Então a ideia de uma mente pervertida, de uma mente suja, ela era boa também, esse tipo de culto. E Josué abre as portas e fala, sirvam aos deuses dos amorreus, sirvam a Trindade, vai em frente. É isso que ela pode oferecer para você, é isso que ela tem para te dar, é isso que ela tem para te oferecer, siga. Porém, ele para aquela sociedade religiosa que poderia oferecer uma festa maravilhosa para si mesmo, que poderia oferecer uma festa boa para a carne e deixar as pessoas em elevação, em êxtase, mas ele para o povo e ele fala, nem Deus do passado, nem Deus do presente, o Deus de sempre é esse Deus que eu servirei. Amém. Vocês podem escolher entre servir o Deus de Eufrates, ou você pode escolher servir o Deus agora dos amorreus, porém eu e minha casa serviremos a Adonai. É isso que ele fala. Amém? Amém. Nós estamos diante de uma situação muito difícil quando nós olhamos esse texto, porque aquele povo ficou em choque. O que fazer? Eles ficaram paralisados. O que fazer? É bom lembrar das frutas, é bom lembrar do animal que nós fazíamos oferta, é bom lembrar da não necessidade de fazer uma adoração tão específica como Moisés nos deu. Mas esses deuses ficaram no passado, eles já não serviam mais. É bom lembrar dos deuses de hoje, que me permite fazer o que eu quero, eu tenho liberdade, e se eu quero andar por aí desse jeito eu ando, e se eu quero fazer de outro jeito eu faço, também é bom. Mas o Deus do presente cegou o entendimento dos homens para que não vejam a verdade, e os que veem a verdade ainda permanecem no erro, diz a palavra. Então o Deus do presente também não serviria. E eles entram agora numa situação, tantas opções de adoração, tanta opção para devoção, tanta opção para poder acender vela para um, ou cantar para o outro, ou bater palma para o outro, ou sorrir para o outro. Porém agora, eles particularmente, pessoalmente, exclusivamente, eles estavam diante de uma necessidade. Eles precisariam fazer uma escolha. A quem eu vou servir? E fazer escolha nem sempre é fácil, não é verdade? É assim, não é? Eu acredito que muitos de nós que estamos aqui estamos diante de escolhas. O que fazer? Puxa, se eu faço ali, eu desagrado aqui. Se eu faço aqui, eu desagrado ali. E aí está, né? Não é só numa corda bamba. O que fazer? As escolhas que você tem para tomar, elas nunca poderão ser definidas por A ou B. Você sabe o que diz na Bíblia para você? Deixa eu contar um segredo que diz a palavra do Senhor. Anda segundo o desejo do teu coração. Fala para o seu irmão assim, irmão. Fala com coragem que eu nem ouvi daqui. Irmão, anda segundo o desejo do teu coração. Mas saiba que sobre todas essas coisas
Deus te trará a juízo. Amém? Mas ali estavam eles. Precisava tomar uma decisão. Amém, irmãos? Amém. Precisava tomar uma decisão. Precisava descobrir o que é que eu vou fazer. Deuses dos amorreus de um lado, deuses do Eufrates do outro. O Deus que libertou Israel com um braço forte do outro lado. Uma decisão precisaria ser tomada. O que fazer? Que decisão mais difícil. Aqueles homens contavam para os seus netos, contavam para os seus filhos: olha, Deus fez milagre conosco. Você precisaria ver quando os homens começaram a chorar no Egito, porque todos os primogênitos estavam mortos. E contando o testemunho, e nós chegamos diante do Mar Vermelho, e ali vinha Faraó, e não tinha saída, como Deus abriu o Mar Vermelho, e eu passei. Eles começaram a lembrar dos milagres, mas também lembraram: em algum momento Deus levou Moisés, ficamos só, desesperado. Deus usou Josué, é verdade, mas ninguém se compara a Moisés. Moisés ele era perfeito em tudo. Ele falava, ele aconselhava, ele brigava, ele era bom. Ninguém se compara a Moisés. E agora estão diante de uma escolha. Se eu for servir a Deus, eu vou ter que pegar a lei de Moisés, colocar debaixo do braço e seguir a lei. Se eu for seguir os deuses dos amorreus, não há lei. Se eu for seguir os deuses além do Eufrates, eu mesmo posso criar o meu próprio Deus, não há regras. E sobre todas essas coisas, Deus te trará juízo. Que difícil escolha estava para aqueles homens. Que difícil talvez seja o momento que eu e você estejamos passando. Talvez você mesmo venha aqui hoje falando assim: eu preciso ouvir uma resposta de Deus. Eu preciso que Deus me guie porque eu estou sem direção. Eu preciso saber o que Deus vai falar comigo. E talvez você tenha chegado neste momento. Que difícil escolha. Se eu faço uma coisa, então alguém fica feliz comigo, mas eu tenho outro que fica triste. Se eu decido por esse aqui, o outro não fica bem, a outra fica triste, e os problemas começam a amontoar, e as pessoas começam a me perturbar. O que fazer? E eu me lembro a palavra do Senhor falando em Eclesiastes 9: anda segundo o desejo do seu coração. Em outras palavras, faz aquilo que o seu coração está mandando. Mas tenha uma certeza que sobre todas essas coisas Deus te trará juízo. Todas as decisões que nós tomamos, ela vem com um problema muito sério. Decisão não vem só com bênção, ela vem com problema. Você toma uma decisão A ou B, e logo, se você toma a decisão A, você vai desagradar o B. Amém? Amém. E se você desagradar o B, você vai criar inimigos. Se você toma uma decisão por B, você vai desagradar o A, e logo você vai criar inimigos da parte A. Toda decisão tem problemas. Se você decide andar como o mundo anda, você vai desagradar a Deus, você tem problema com Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Se você toma uma decisão de andar como Deus quer, você vai desagradar o diabo, e o diabo vai tentar te pegar e tentar destruir a sua vida. E daí você vai falar assim: mas por que as coisas estão tão difíceis? Porque você decidiu servir a Deus. Amém. Amém? Aleluia. Amém? Amém. Não é difícil fazer uma escolha? É muito difícil. Ali estavam aqueles homens, diante de uma situação espiritual muito difícil. Diante de uma situação espiritual muito difícil. O que fazer? Eu tenho minha terra, eu tenho a minha casa, é hora de plantar, é hora de colher, eu vou viver a prosperidade. Eu posso muito bem criar um Deus da prosperidade, além do Egito lá, que o meu avô, ou que o meu ancestral, Abraão, ele tinha aprendido com Terá, e depois ele teve que abandonar tudo. Eu poderia criar um Deus da prosperidade, e a minha terra seria uma bênção de fartura. Amém? Não, eu poderia fazer melhor. Eu poderia criar um Deus da longevidade, e eu faria cultos para esse Deus. E se meus ancestrais viveram 200, 300 anos, eu posso viver 500 e estaria tudo bem. Moisés, Josué, não faz isso não. Idolatria não, irmão, nem pense nisso, isso é pecado. Ele simplesmente ele deixa. E ele fala: anda, vai, escolha. Só que eu e a minha casa já tomamos a decisão.
Quantos já tomaram a decisão aqui? Amém. Eu e minha casa nós já tomamos a decisão. Nós serviremos a Adonai. Mas por que, Abraão? Por que, Josué, você vai querer servir a Adonai? Se esse Deus, Ele deu aqui as leis. Olha, nós estamos estudando aí Levítico. Vocês têm visto as leis como são difíceis. E Ele deu lei, deu Levítico, deu Número, deu Deuteronômio. No livro de Êxodo tem lei. As regras todas. Por que você vai seguir um Deus cheio de leis? Qual seria o motivo que te motiva a escolher Deus? O que motiva você a escolher Deus, irmão? É porque nós temos escolhido Deus, não só porque o mar se abriu. Nós temos escolhido Deus não somente porque Ele segurou o sol lá em cima quando era época de batalha. Não, não. Nós não servimos a Deus somente porque quando nós tínhamos sede, então tocou a rocha e começou a sair água. Eu não sirvo a Deus só por causa da água. Eu não sirvo a Deus só pela comida. Eu não sirvo a Deus só pela roupa. Eu sirvo a Deus porque eu sinto a presença de Deus em minha vida. Então eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Josué, por que você vai seguir esse Deus? Josué, o que te faz seguir esse Deus? E alguém fala assim: ah, Josué é muito interesseiro. Ele vai servir esse Deus porque ele quer ver mais milagres acontecer. Josué não precisava de milagres. Já tinha quase 80 anos de idade. Era velho, cansado. Ele parou o sol. Ele não teve muito tempo de discutir com o sol. E quando ele estava na batalha no Vale de Aijalon, ele fala assim: olha, sol, detente, ele para aí. Ele não precisava de mais milagres. Ele sabia que Deus estava com ele. Amém. Ele não precisava de muita coisa. Ele sabia que esse Deus que ele ia servir é um Deus sério. Vem arranca os seus pecados com as suas maldições. Então coloca para fora da aldeia, coloca para fora da igreja. E agora pode apedrejar e acaba com o pecado e tirar a cã. Ele não precisava ver mais milagres. Ele viu a pedra verter água. Ele viu o maná cair do céu. Ele viu chegar codornizes e ele se alimentar com os animaizinhos que vinham. Ele não precisava muito mais. Agora, quando tudo começava a acontecer na vida dele, ele chega diante de uma decisão. Ele fala assim: daqui a pouquinho eu vou morrer. Se você vê no mesmo capítulo, lá no versículo 28, é a morte de Josué. Ele não estava esperando ver mais só mais um milagre para mim crer. Não, ele não estava esperando isso. Ele sabia o que eram os deuses dos amorreus. Ele sabia o que é estar prostrado diante de deuses que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Os deuses da Trindade, eles podem até receber a sua oração por e-mail. Eles podem até receber um e-mail esses dias assim: carta da Trindade para você. E eu fiquei procurando a assinatura, se era o Pai, o Filho ou o Espírito Santo que estava assinando. Ninguém assinou a carta. Amém? Os deuses trinitários podem até te mandar e-mail. Os deuses trinitários podem até fazer você se prostrar e adorá-lo, mas eles nunca vão poder fazer nada por você. Sabe por quê? Quando você precisar de algo, você vai precisar invocar o nome de Jesus. Quando você precisar de algo para a sua vida e você falar: Senhor, eu preciso da solução, é Jesus quem vai operar o milagre. Foi Jesus quem segurou a mão de Pedro quando ele estava afundando. Foi Jesus quem libertou aqueles leprosos da sua lepra. Foi Jesus quem ressuscitou a Lázaro. Foi Jesus quem curou a Bartimeu. Foi Jesus quem restaurou a festa naquele dia quando acabou o vinho. E esse Jesus está aqui dizendo assim: você tem uma escolha essa noite. Você pode tomar a sua decisão essa noite. Não aos deuses dos amorreus. Os deuses dos amorreus podem ser bons. Eles podem fazer boas festas. Eles podem motivar. E você pode aparecer com camiseta escrito: eu amo vocês três, e tudo bem com isso, porque os deuses dos amorreus, eles aceitam esse tipo de coisa. Mas quando você estiver diante de um problema, quando só você e o seu coração estiver chorando naquele travesseiro, quando só você e as suas lágrimas estiverem ensopando a sua cama, você terá que falar assim: Jesus, atende o meu clamor, e é Ele quem vai ouvir a sua voz. É isso que Josué fala: pode fazer escolha hoje. Escolhe. Você quer os amorreus? Aí está. Você quer o politeísmo, Deus para
coisas, aliás, você pode até criar o seu próprio Deus. Escolhe, é bom. Mas quando você estiver sozinho, você vai ver que o Deus da longevidade não resolveu o seu problema. Quando você estiver só e as pessoas, os seus amigos virarem as costas para você, você vai ver que o Deus da prosperidade não resolveu o seu problema. Quando você estiver só e você vê que as pessoas não estão te ouvindo, o Deus da fertilidade não resolveu o seu problema. Então sabe o que vai acontecer? Você vai dobrar o seu joelho e vai falar: Jesus, tem compaixão da minha alma, e Ele vai ouvir você. Eu vou te contar um segredo essa noite. Ele está aqui. Ele está aqui essa noite. Israel estava a um passo de tornar-se apóstata. Você sabe que apóstata é aquele que se desvia, aquele que pega um outro caminho. Ele estava a um passo de se tornar apóstata. Não precisava mais nada, era só falar: eu tomei a minha decisão e virar, e seriam apóstatas. Porque quem libertou a Israel do Egito não foi os deuses além do Eufrates. Quem libertou Israel do Egito não foi os deuses dos amorreus, não foi Baal, não foi Dagon, não foi Azera. Quem libertou Israel? Mas quem libertou Israel, ele se apresentou a Moisés numa sarça ardente. E Moisés, ele tinha o costume de ver sarça pegando fogo no deserto. É um fenômeno até que natural, por causa do calor e o sol e todas essas coisas. Mas ele estranhou, porque ele falou assim: tem alguma coisa errada, porque essa sarça queima, arde, mas não consome, não acaba. O que acontece com essa sarça? E ele falou: agora eu vou me virar e eu vou ver o que está acontecendo com ela. E eu vou contar um segredo para você: não tinha 3 sarças lá. Amém? Não tinha 3 sarças. Não tinha Dagon, Azera e não tinha Baal lá. Amém? Não tinha, eu sou um representante de deuses aqui do politeísmo. Não tinha vários deuses ali. Não tinha uma sarça dizendo assim: eu sou aquele que pude vir, o outro estava ocupado. Não, estava ali parado, esperando. E quando Moisés começa: peraí, o que está acontecendo aqui? Quando Moisés chega perto, ele fala: para aí, tira a sandália dos teus pés, porque você está em lugar santo. Você veio para um lugar separado de tudo que poderia ver, ouvir. Tome a sua decisão. E ele para. E quando ele para, ele tira o sapato. E o Senhor Deus fala para ele assim: eu sou. Aleluia, Jesus. Primeira pessoa do presente perfeito: eu sou. Quase 5.000 anos que foram escrito isso, ele continua dizendo assim: eu sou. Ele não fala assim: eu fui. Amém? Eu sou único, presente, perfeito. Amém? Eu sou. O que você é? Eu sou o Deus de Abraão. Não o Deus politeísta, aquele Deus de Gênesis 12 que falou com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, e você vai ser uma bênção. Eu sou o Deus que fez Abraão ser uma bênção. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. E agora eu quero falar com você. Amém? Não houve tempo de discutir ali. Mas pera um pouquinho, Abraão não era construtor de deuses? Não, me fala uma coisinha. Aqui do lado aqui, passando aqui, logo virando a primeira direita ali, tem uns amorreus ali. Eles não são 3 lá? Você é sozinho mesmo? E ainda pega fogo e não queima? Como que é isso? Aleluia. Ele fala assim: olha, anda na minha presença, fica tranquilo. Você sabe, muitas vezes você está muito preocupado com as coisas que vão acontecer. Somente tome a sua decisão. Deus espera por você. Amém. Mas então quer dizer que então não tem esse negócio? Não. Pode virar a primeira direita ali, ô Moisés. Eu estou falando aqui a terceira de Wagner, tá? Pode virar a primeira direita ali, e você vai encontrar os deuses dos amorreus parados, estáticos. E se eles caírem, alguém vai ter que levantar eles. Porque os filisteus pegaram Dagon e eles colocaram no altar Dagon, e teve uma luta entre os filisteus e Israel por causa de Hofni e Finéias, perderam a guerra e colocaram a arca da aliança diante de Dagon. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte Dagon estava prostrado diante da arca da aliança. Amém? Porque diante do nosso Deus ninguém pode parar, irmãos. Amém? Levantaram Dagon, deve ter acontecido alguma coisa, e no dia seguinte Dagon estava com as 2 mãos e a cabeça cortada, quebrada, jogada do lado. Amém? Não existe outro Deus. Amém.
E daí o Senhor Deus fala para Moisés assim: Moisés, eu preciso de você para levar o povo para a terra prometida. Não, Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo. Moisés, eu preciso de você. Não, eu não vou. Senhor, eu não vou. Discutindo com Deus. Você já imaginou isso na sua mente? Quando de repente Deus fala: tá bom, Moisés, já chega. Seu irmão está subindo ali a montanha. Ele fala e você obedece, você cumpre, você dá ordem para ele e ele te obedece. Tá bom assim? Ah, tá bom assim, Senhor. E ele começa a libertar o povo. Olha, o meu Deus mandou eu vir aqui, ô seu faraó. Mandou eu vir aqui para libertar o meu povo. Mas para quê? Não, eles têm que ir lá no deserto adorar. Eles têm que ir lá adorar. Então eu preciso que o Senhor libere ele. Mas aqui tem tantos deuses. Olha, inclusive essa imagem aqui, ó. Isso aqui foi do seu bisavô, seu tataravô Terá, o pai do Abraão, que fez. Aí, adora aqui mesmo. É da sua família essa imagem. Não. Eu preciso ir lá no deserto. Eu preciso pegar o povo. E eu vou contar um segredo para você, seu faraó. Nem uma unha pode ficar para trás. Tudo que é do meu povo tem que ir com o meu povo. Ah, não, eu não vou liberar. Eu tenho meus deuses aqui que são fortes. E o politeísmo não pôde diante de um único e soberano Deus. Amém. Amém? Amém. Amém? E eles começaram a passear no deserto e encontraram os amorreus, encontraram os ferezeus, os jebuseus, os amalequitas, encontraram todos os homens armados, fortemente armados, e eles tinham enxada, e eles tinham paz, e eles tinham foice. E sabe de uma coisa? O Deus da Trindade não pôde com o Deus da unicidade. Sabe por quê? Porque os deuses dos amorreus estão mortos, eles não têm vida. Vão exaltar o nome do Senhor. Eu não sei como você se sente essa noite, mas eu fico imaginando isso. Venciam os amalequitas, Dagon, Baal, vencia a Zera, vencia os deuses dele como um Deus soberano. E eles falavam: o que tem acontecido com o Deus de Israel, o que tem acontecido com Israel é que o Deus dele anda com ele. De manhã a nuvem cobre eles e protege para que nem o sol perturbe a eles. E à noite, quando começa a sair as pestes do meio da areia e começa a fervilhar insetos peçonhentos e animais que podem tirar a vida, então vem uma coluna de fogo e aquece aquele inverno terrível do deserto. Então esse povo tem um Deus que é soberano. Nós não precisamos de outra coisa a não ser desse Deus que está aqui conosco hoje. E Josué mostra tudo isso. Não, nós estávamos caminhando. E era engraçado porque os amorreus, eles começavam a fazer os seus cultos e dizer: Baal, responde-nos, Baal. E pegavam as suas facas e escortavam. Pegavam as criancinhas e ofereciam no braço de Baal. Pegavam um postinho e colocavam de um canto e colocavam de outro, porque eles precisavam da solução. E Baal não respondia, Azera não respondia, Dagon não respondia. Aliás, os deuses estavam mudos, os deuses estavam mortos, estavam calados. Mas quando Israel começava a passar, a nuvem ia protegendo Israel. Amém? Eu não sei se você sente essa nuvem te protegendo. Quantas vezes você esteve prestes a tomar decisões erradas e alguma coisa te fez voltar atrás e falar: não, eu não vou fazer essa loucura. E você fala assim: por que eu não fiz isso? A nuvem estava te protegendo. Amém? Amém? À noite você pensou assim: não, eu vou fazer tal coisa. E logo quando você saiu e você pensou: não, é hoje e tal, e você entrou para tomar a sua decisão e você não conseguiu tomar essa decisão. Por quê? Porque a coluna estava ali te protegendo. Nenhum inseto, nenhuma desgraça, nenhuma morte vai poder chegar perto de você, porque Deus está te protegendo. Só que hoje o Senhor, como Ele é muito educado, Ele se para de um lado, Ele coloca os deuses amorreus do outro, coloca os deuses politeístas do outro e fala: escolhe o que você quer. Escolhe. Qual é a sua decisão? E o povo assim: como é difícil fazer uma escolha como essa. Ah não, eu gosto porque eu vou ali naquela igreja e ali eles oram por mim assim, e é legal, e aí depois eu vou na outra e eles me dão um lencinho para passar na cabeça, e o outro depois ele me chama, passa na fogueira, e o Senhor fala: não, para com isso, para de correr de um lado ao outro, só faz a sua escolha, escolhe. E daí você vai lembrar que todas as vezes que você chegou desesperado, Deus consolou o seu coração.
Você vai lembrar que todas as vezes que você chegou ansioso, Deus confortou de tal forma que você fala assim: eu posso esperar um pouquinho mais nesse Senhor. Amém? Amém, irmão? Amém. Ele começa a falar para você que o seu tempo é muito diferente do tempo dele, mas hoje ele meio que ajusta o tempo. Ele fala assim: qual escolha nós faríamos hoje? Ele fala: escolhe, pois, aquilo que você quer escolher. Amorreus, os deuses além do Eufrates. E daí para Josué e fala assim: eu não sei você,